Eu queria te perguntar também um pouco, você foi identificada já, acho que já na faculdade ou antes de entrar, eu não lembro. Sim, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Mas todo o resto da sua vida escolar você não teve adaptações. Eu Não. queria que você me falasse também de como foi e dificuldades que você tipo, veio a ter por conta disso. Olha, a minha jornada no ensino básico foi bem diferente, na verdade. Primeiro, quando eu era pequena, eu estudava em escola particular, então tinha coisas diferentes, né? Tinha aula de arte, tinha aula de xadrez. Eu cheguei a ser campeã de xadrez uma época na minha escola, só que depois eu mudei e acabei parando com xadrez. Mas depois eu fui para uma escola rural, que eu mudei para um sítio. Então eu comecei a ir para uma escola rural que tinha 10 alunos no total, na escola inteira. Tinha uma professora e uma cozinheira. Uma escola no meio do mato. E, assim, eu já estava um pouco mais adiantada, justamente que eu tinha vindo de escola particular. Então eu já tinha uma boa base de conteúdo. A ponto de que eu meio que era professora junto com a professora. Como, assim, eram 10 alunos e cada um de uma idade, a gente via todas as matérias de uma vez, todos os assuntos de uma vez. Então, eu ficava de professora junto com a professora, eu ensinava para os outros alunos. E aí, nessa época, assim, eu não foquei muito em estudo, foi mais a questão da experiência mesmo. Eu focava no estudo, no caso, ensinando para as outras pessoas. E logo depois disso, eu fui para uma escola pública aqui da região. E aí eu ficava lendo nas aulas. Eu não tinha muita paciência, tipo, para ficar presente na aula, então geralmente eu ficava lendo. E toda vez que chegava época de prova, eu estudava uns 5 minutos antes da prova, assim, 5 minutos não, mas 5 minutos antes da aula de antes da prova. Porque aí eu pegava essa aula que acontecia antes da aula da prova e fazia uma recapitulação de toda a matéria com os outros alunos no quadro. E, assim, todos os professores me entregavam o quadro e era normal, assim, comum, toda vez antes de prova eu fazia essa recapitulação para a sala inteira. E era aí que eu estudava, porque aí eu ficava só lendo o resto dos dias, o resto das aulas, pegava, estudava rapidinho, ensinava para todo mundo a matéria, e como eu estava ensinando, eu acabava aprendendo. E assim eu fazia as provas e conseguia passar tranquilo, assim, eram provas super de boa. Mas a maior parte da minha experiência como aluna no ensino básico, na verdade, foi como professora. Eu fui mais professora do que aluna. Sim. Isso não deixa de ser uma forma de inclusão, tanto E, no caso as atividades extracurriculares que você teve, que tipo com certeza te direcionaram, né, ao caminho que você seguiu hoje, né? Não tanto pelo xadrez, talvez pela arte, mas também a monitoria é um recurso utilizado e que dá muito certo como inclusão, assim, sim, mesmo você não sendo identificada. Você teve algumas atividades inclusivas, no caso, né? isso que eu não senti muita falta também, tipo, para mim o ensino médio foi até bem tranquilo, o ensino fundamental e médio foi até bem tranquilo por isso, porque eu podia ficar lendo na aula. Então, assim, quando eu queria prestar atenção, eu prestava, mas se eu não estava querendo prestar atenção, eu ficava lendo meus livros e tudo bem. E, ao mesmo tempo, eu aprendi a matéria para poder explicar para todo mundo. E era realmente, assim, um jeito de incluir sem eu precisar também acelerar de turma. Eu nunca passei pela aceleração, mas eu tinha essa experiência também de ensinar, de ser professora, e foi muito legal. E foram adaptações que só aconteceram, não tive que brigar com os professores, não tive que ter ali o laudo explicando exatamente o porquê, só foi natural. E eu acho que essa é uma vantagem de serem escolas de interior, escolas um pouco menores e mais tranquilas de se lidar também, por todo mundo conhecer todo mundo, os professores, todo mundo conhecia todo mundo, né? A questão de interior, assim, a escola
de uma cidade aqui do lado da cidade que eu moro atualmente. É uma cidade minúscula, uma cidade com muito pouca gente. Então, realmente, todo mundo se conhece. Todos os professores conhecem todo mundo. E eu acho que isso facilita bastante. E por isso que eu pude ter essas adaptações, mesmo sem ter uma obrigação legal. Foi só realmente aconteceu, os professores viam que eu conseguia ensinar, que eu gostava disso, ajudava os alunos, apesar deles colarem de mim depois do mesmo jeito, mas pelo menos eles viam mais uma recapitulação da matéria. E isso ajudou bastante. Aí só no final do ensino médio que eu fui para uma outra escola. Nesse momento eu já estava tentando me encaixar entre os outros adolescentes, então acabei deixando de lado um pouco as coisas que eu gostava. Parei de estudar, assim, eu não ligava muito para a escola. Não, não cheguei a reprovar em momento nenhum, eu tirava nota suficiente para passar, mas eu não ligava tanto a ponto de tirar notas excelentes, 9 e 10, como eu sempre tirei. Mas isso foi só assim no segundo colegial, porque no terceiro colegial veio a pandemia. Então, na verdade, eu Ah, sim, terminei a escola online. No caso, não era nem online, eles entregavam uma apostila pra gente, a gente tinha que responder e levá-la na escola, e era isso. Então, foi o tranquilo, terceiro né? ensino médio, basicamente não tive. Foi como se Uhum. não existisse. E aí, logo em seguida, já entrei na faculdade, que também começou online. Só que aí eu não gostei da versão online do ensino, justamente por ser uma faculdade muito prática. Então, eu acabei deixando meio de lado e voltei assim que voltou presencial, e eu voltei pegando firme mesmo. E foi bem na época que eu estava tendo o diagnóstico também. E isso me ajudou a voltar a fazer as coisas que eu gosto também, e voltar a ser a nerd que eu sempre fui. E agora eu continuo sendo nerd e gostando cada vez mais da área acadêmica, mas eu sei que isso só é possível justamente por terem essas adaptações que me deixam mais tranquila. Sim, você foi identificada pelos testes tradicionais, né? Apesar de você tá nessa faculdade que é muito produtivo criativa, né? Criativo produtiva, a sua identificação foi pelos testes tradicionais, então você estaria no perfil acadêmico. Só que, Uhum. claro, as áreas de excelência se confundem um pouco. Aí, no caso, as suas áreas de excelência entram em confluência mais com o que você está fazendo, ou é algo que fica um pouco mais disperso, assim? Assim, eu não consigo definir até hoje. Tipo, eu realmente, eu me dou bem em qualquer coisa que eu esteja fazendo, desde que eu queira fazer aquilo. A Hum. questão principal é eu querer, eu gostar. Se eu gosto do que eu estou fazendo, eu consigo fazer qualquer coisa com muita facilidade. Mas eu preciso gostar. Saquei. Já aconteceu de ter um desengajamento, de estar sendo obrigada a fazer uma coisa, pô, isso aqui não está rolando, assim? Já até recentemente, na verdade, eu estava escrevendo meu TCC e aí ele estava, assim, a minha orientadora ela não tinha entendido muito bem para onde eu queria levar, ela colocou muito para falar de sustentabilidade e não era o que eu estava querendo, aonde eu estava querendo chegar. E aí eu fiquei travada um tempo. Na hora que eu estava escrevendo, assim, eu não conseguia fazer render, eu não conseguia escrever. E aí, assim, rapidinho eu percebi que era justamente porque eu não estava falando do que eu queria falar. Porque assim que. Aí eu consertei lá rapidinho, assim, eu consertei tudo que precisava para eu voltar para o eixo. E aí foi fluindo de novo tranquilamente. Aí o meu problema, na verdade, é parar de escrever, porque tem limite de 15 páginas. Você já E está eu nas quase 60. eu tenho 40, mas já contando já com a pesquisa de campo, tudo, mas assim, eu escrevo sem parar. Se deixar, eu vou escrevendo, porque é uma coisa que eu gosto. Eu descobri no meio disso tudo que eu gosto muito da pesquisa de campo também, de analisar os dados depois e de fazer a pesquisa e ir vendo as pessoas respondendo e os gráficos mudando. É muito legal. Então, eu acabei escrevendo muito na análise da pesquisa de campo também, por isso já tem 40 páginas. Daqui a pouco vai ser um Mas, mestrado aí. Eu também, quando eu fiz o TCC da graduação, foi uma furada, assim, que eu peguei um tema trabalhoso
E tinha coisa que eu, na época, né, era meio raiz de ir na biblioteca com lápis e anotar as referências à mão, assim. Uhum. Essa coisa de tirar foto com o celular ainda estava um pouquinho. Isso não tem tanto tempo assim, foi É, 2011, né? Mas eu sei que eu também passei muito a exigência de página, mas isso não tinha problema, não tinha quantidade mínima, né? Mas foi uma coisa que para uma pesquisa de graduação foi longe demais também. Mas uhum. é uma coisa que eu tinha muito interesse em entender, em pesquisar, e para mim foi importante, né? A coisa que depois começa a fazer sentido, você pensa, pô, mas ninguém faz desse jeito, por que que eu faço? Aí você entende que realmente é diferente, né? E uma coisa que eu queria falar, falando nisso, né? Que é legal, o impacto que você acredita que teve a identificação para você, porque tem gente que fala assim, a identificação de altas habilidades não serve para nada. Eu sei que eu sou e daí. A gente vê muito esse tipo de relato, né? Sim. E a pessoa às vezes tem, vamos supor, tem alguns problemas emocionais que a gente entende que está relacionado com isso. Ou vamos supor, tem um problema de sono, etc. Mas a pessoa não sabe, a pessoa acha, não, eu só sou inteligente. Tá, qual o problema? Então eu queria que você falasse também, sei lá, o que acarretou isso, né? Você se ver como superdotada, em perceber isso e também como autista e tal. Olha, para mim impactou muito, na verdade, muito mesmo. Foi uma coisa assim que foi um divisor de águas. Antes disso, eu passei assim uma boa parte da adolescência tentando me encaixar, porque desde pequena eu sabia que tinha alguma coisa de diferente em mim, só que as pessoas em volta, situações, contextos me fizeram ver como se tivesse uma coisa de errado comigo. Então eu ficava me perguntando o que estava errado. E assim que eu tive a identificação, tipo, eu nem passei pela fase do luto, que é comum, porque para mim só fez sentido. Na hora que a neuropsicóloga falou, tipo, eu pensei, então é isso, então faz sentido. E aí, tipo, eu preciso muito do motivo. Para eu poder resolver problemas, eu preciso do porquê, eu preciso do motivo, da origem. Então, o fato de ter um motivo, né, falar, tipo, olha, você tem isso e isso, para mim é tipo, nossa, tá bom, então agora eu tenho com o que trabalhar. Eu tenho que pesquisar e o que entender para eu poder resolver. E isso foi muito importante, porque antes disso, justamente por estar tentando assim, me identificar com os outros adolescentes, né, e pertencer ao contexto dos outros adolescentes, eu parei de ler, eu parei de estudar, eu diminui bastante o nível de coisas que eu criava. E para mim, se eu paro de aprender e de criar, eu basicamente entro em depressão, que foi o que aconteceu durante a minha adolescência, a ponto da psicóloga que eu ia na época ter me diagnosticado com depressão. Só que não era realmente a depressão, no caso era eu estava deprimida, mas é diferente de ter o transtorno mesmo da depressão. E então assim, eu fiquei muito deprimida e ansiosa justamente por tentar ser de um jeito que eu não sou. E na hora que eu tive o diagnóstico, eu já estava voltando a fazer as coisas que eu gostava aos poucos. Mas foi o que me ajudou a realmente entender que, assim, eu não podia abrir mão dessas coisas. Eu não posso abrir mão dessas coisas. Não interessa se eu vou ter que ficar completamente isolada. Se eu abrir mão dessas coisas, eu não funciono. Eu posso ficar completamente isolada. Se eu puder aprender e criar, tá tudo certo. Agora, se eu estiver cheia de gente em volta e não puder aprender e criar, é a mesma coisa que estar sozinha, que está completamente sozinha. Então, ajudou muito a entender o meu funcionamento e a encontrar pessoas também parecidas comigo, a saber o que eu estava procurando, que tipo de mente, que tipo de pessoa eu estava procurando. É muito importante para neurodivergentes ter outros amigos neurodivergentes. Não é que a gente não vai conviver mais com os neurotípicos, só que é importante você ter também pessoas com funcionamento parecido com o seu, porque senão é como se você fosse um alienígena. E você precisa
né? Todo ser humano precisa de pessoas que entendam aquela pessoa, né? Que façam parte, assim, que tenham o mesmo tipo de pensamento ou parecido, assim, em questão de perspectiva de vida também. Isso é muito importante. Nós somos seres biopsicossociais. O social, ele está dentro disso, a gente precisa levar em conta, a gente precisa da socialização, e para conseguir uma socialização de qualidade, a gente precisa também ter os famosos pares intelectuais. Então, isso me ajudou a saber exatamente o que eu estava procurando e a entender também como eu funciono, como o meu cérebro funciona. É uma coisa que eu continuo pesquisando até hoje, assim, menos do que quando eu tive o diagnóstico, mas hoje em dia eu consigo, tipo, de vez em quando, assim, eu acabo aprendendo mais coisas, até com outras pessoas que também são identificadas. E assim a gente vai trocando também o conhecimento, trocando figurinha, trocando referência, livro, estudo. E isso ajuda a entender direito como a gente funciona. Porque muda muita coisa, muita coisa. Eu estava comentando recentemente com uma outra pessoa que acabou de se descobrir superdotada, e ela está com um grande problema de sono, insônia. E aí eu estava dando umas dicas para ela porque eu também tive insônia a minha vida inteira, desde pequena. Eu não cresci com celular, eu fui ter o celular depois com 12, 13 anos de idade, o que foi ótimo, excelente. Não acho que criança deva ter celular. E, então, assim, eu sei que a minha insônia não é por causa de tela. E hoje em dia, qualquer psicólogo, psiquiatra que você vai e fala de insônia, eles vão falar, é por causa das telas. Nem sempre. No meu caso, é o contrário. O celular me ajuda a ir dormir. Porque a minha mente sozinha, sem nada de estímulo, pode estar um breu em volta. Só o meu cérebro, ele se estimula sozinho o tempo inteiro demais. Então, para eu conseguir dormir, eu preciso colocar alguma coisa para eu assistir, eu preciso colocar alguma coisa aqui para eu ver que vai desestimular o meu cérebro. Porque ele sozinho, ele se estimula demais. Então, não adianta essa dica de, deixa o celular longe. Não adianta para mim. É tanto que você não precisa exatamente de uma medicação para regular o sono, né? Exatamente. Eu não uso medicação. Eu uso a questão... Na verdade, assim, eu uso óleo de CBD. Isso me ajuda um pouco também. Mas eu uso óleo. Eu sempre vejo alguma coisa antes de dormir para eu poder acalmar minha mente. Eu tenho que estar ali caindo de sono para eu conseguir desligar o celular e não começar a pensar e ter ideia e ir longe e me acordar de novo. Então, eu preciso chegar a um momento ali de exaustão com o celular. Eu tomo óleo de CBD antes disso. E eu também tenho um horário diferente da maioria das pessoas, por causa do cronotipo, que foi uma coisa que eu aprendi ano passado, em algumas aulas de neuromarketing. E se for falar dessa questão, que é um estudo recente até, do cronotipo, onde são 3 os tipos possíveis para todos os seres humanos. Então, isso é do ciclo circadiano, mas o ciclo próprio de cada pessoa. Nem todo mundo vai ser igual. Tem gente que consegue acordar tranquilamente 6 da manhã. É o caso da minha mãe. Ela acorda sem despertador 6 da manhã, disposta, levanta e vai fazer as coisas. Isso porque o pico de melatonina dela é 8 da noite. Então, 8 da noite ela já está morrendo de sono, ela consegue dormir cedo, ela consegue acordar cedo. De manhã é o melhor horário para ela fazer qualquer coisa. O meu é o oposto dela. O meu é o cronotipo noturno. Então, o meu pico de melatonina é 6 da manhã. Quando ela está acordando, o meu corpo está falando, vamos dormir. E... Ô, Lana, rapidinho, a gente já está indo para o final da live, estamos nos 20 segundos finais. Tá. Eu queria concluir uma coisa que a gente não falou. A gente está com um link para um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar e conversar com a gente no chat, outros superdotados que queiram vir, seus relatos também são importantes. Está no link da nossa bio.